Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa hoje estar com vocês aqui na ACE para a gente aprender juntos. Eu sou Esther Samara, eu vou estar conduzindo hoje essa palestra, esse bate-papo com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que toca a vida de todos nós, o dinheiro, mas de um jeito diferente, com alma, com consciência e com presença. Então eu peço para vocês, se vocês tirarem fotos, fazerem alguns videozinhos, marcarem o perfil da nossa palestrante de hoje, que dentro dessa lembrancinha que vocês receberam, tem um QR Code que leva vocês direto para o perfil dela, que é Joyce _Piazza com 2E, tá bom? Então essa lembrancinha também é para vocês levarem para casa. A palestra de hoje se chama CPF Forte Gera CNPJ Próspero e foi criada para inspirar empreendedores, profissionais liberais e autônomos a olharem para a prosperidade de forma completa, não apenas pelos números, mas pelo equilíbrio entre corpo, mente, emoções e propósito. Em 1 hora de encontro, a nossa palestrante vai nos guiar em uma jornada de autoconhecimento, mostrando como o estado interno de cada um de nós, o CPF, influencia diretamente os resultados dos nossos negócios, o CNPJ. Hoje nós vamos entender como cuidar da nossa energia pessoal, que é a base da prosperidade profissional, e como fortalecer o CPF, que é a chave para expandir o CNPJ com coerência, clareza e propósito. Esse encontro só é possível graças às parcerias de pessoas e também instituições que acreditam na união entre educação financeira e desenvolvimento humano e que apoiam movimentos que fortalecem empreendedores de dentro para fora. Então, eu quero agradecer de forma especial os nossos parceiros, começando pela Associação Comercial e Empresarial aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que cedeu esse espaço para que a gente esteja aqui hoje. Agradeço a Angeli Store, nossa amiga Thaís, proprietária, o esposo dela está aqui presente. Também agradeço a Helena Freitas, Ela Voa, Bom Preço, Anne Cafeteria, também a Silvia Soraya Ateliê e Cozinha, que tem um presente dela para vocês nessa lembrancinha. Também agradeço Água Benta e Clínica Beatriz Azevedo. Então, todos vocês terão oportunidade de ganhar presentes no final do nosso bate-papo hoje, porque elas fizeram questão de mandar presente para a gente sortear entre vocês, tá bom? Então, não vão embora antes do sorteio. Então, eu quero agradecer imensamente essas pessoas que acreditaram nesse propósito e tornaram essa experiência possível. E agora, é com muita alegria que eu apresento a nossa palestrante desta noite, a Joyce Renata Piazza Gonçalves. Ela que é contadora há mais de 15 anos, ela é terapeuta integrativa, especialista em finanças comportamentais e emocionais, criadora do método Finanças com Alma, que já impactou a vida de muitas pessoas empreendedoras em vários estados do Brasil. Joyce une conhecimento técnico e sabedoria terapêutica, trazendo um olhar profundo sobre como as emoções, o corpo e o inconsciente interferem diretamente nos resultados financeiros. Então, com vocês, Joyce Piazza Gonçalves. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, Esther. Que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz pela presença de vocês aqui. E vamos começar esse bate-papo, né? Então vamos, te convido para sentar aqui comigo. Hoje nós escolhemos um perfil diferente, um formato diferente para o nosso bate-papo, para não ficar só uma palestra, algo assim, trazendo para vocês as informações. Nós escolhemos por perguntas onde a Joyce vai estar respondendo. Então, eu trouxe algumas perguntas já para a gente falar sobre como o CNPJ pode ser modificado através do nosso CPF, mas vocês também poderão interagir durante a noite, trazendo aquilo que vocês sentirem, tá bom? E Joyce, quem te conhece já sabe, né, que você sempre diz que para a gente ser próspero começa pelo corpo, né? A prosperidade começa pelo corpo. Mas para nós que somos empreendedores, o que isso significa? É novo até isso, né? Porque quando a gente fala em prosperidade, a primeira coisa que vem é dinheiro no bolso, né? Como que está o saldo na conta, como que está o extrato, qual que é o valor que está lá.
quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou recebendo. É o dinheiro que vem à mente, né? Mas a prosperidade, ela é além disso, para você conseguir, porque o dinheiro eu falo que ele é a pontinha do iceberg lá. Porque antes de você ter esse resultado, vem primeiro o CPF, ele é a pessoa que comanda tudo aquilo. Se você é empresário ou autônomo, ou você tem uma empresa com a sua equipe, vem todos os colaboradores que contribuem para chegar até lá nesse resultado. Então, a prosperidade, ela começa com as pessoas. E se as pessoas estão saudavelmente, mentalmente bem, vão conseguir contribuir com aquele resultado e a gente consegue chegar lá, né? Que é no financeiro. E quais são os sinais que o corpo dá quando o CPF está frágil? Isso começa a impactar o CNPJ quando o CPF não está bom? Como que a gente percebe nos sinais do nosso corpo? Até o Finanças com a Alma surgiu disso. Porque quando a minha primeira formação é contadora, contabilidade. E eu vivia muito no racional ali, meta, foco, estratégia, é muito na lógica. Mas chega um momento da vida que não funcionava mais aquilo. E assim, não que isso seja ruim, isso faz parte. Mas se não tem um equilíbrio ali, o corpo mostra que não está tudo bem. Então ele começa a dar sinais, ele começa a ficar cansado, insônia, estresse, irritação fácil, começa a dar pequenos sinais, até chegar uma hora que ele trava. E daí você não consegue mais sozinho sair daquilo. Então, que a gente fala que congela, né? E é nisso que eu cheguei nesse ponto e vi que só a contabilidade não resolvia meu profissional ali. Então, quando eu comecei a procurar terapia mesmo para me relacionar bem no meu trabalho, para conseguir no meu trabalho crescer, que na época eu trabalhava CLT, eu vi que é bem mais profundo que é o iceberg lá. Então, agora nesse formato que eu fiz do Finanças com a Alma, a gente consegue aprofundar nesse acompanhamento e tratar cada fase que você está. Porque você não precisa chegar até travar, né? Você pode perceber no seu corpo esses sinais, que o corpo só quer nos proteger. Então, ele vai dando esses sinais para a gente ir cuidando daquilo, né? Olha, tem insônia, o que significa isso? E tudo tem tudo tem uma resposta. Tudo está na sua história. Porque nada é por acaso, sabe, Esther? Então, se você está com alguma dificuldade ou aquilo acordou dentro de você, quer dizer que isso precisa ser visto para a sua evolução na sua vida. Então, é algo que vai contribuir na sua jornada. Porque eu posso ter sentido dor no joelho, você insônia, o outro ansiedade, o outro dor de cabeça, estômago. Então, tudo aquilo tem uma resposta para você ali. Então, o corpo tenta a todo momento nos proteger, né? E nós, empreendedores, sempre estamos com alguma coisa, né? Sempre tem uma dorzinha. Uma dor de cabeça, um estresse, alguma coisa, mas a gente vai levando como se isso fosse normal. Mas, na verdade, realmente, são sinais que o corpo vai dando para nós, para ser olhado isso. Exatamente. E muitas pessoas, elas tentam resolver problemas financeiros apenas com as planilhas também, né? Porque isso não é suficiente, né, Joyce? Toda vez que eu falo, eu faço o acompanhamento Finanças com a Alma, como que ele funciona? Daí as pessoas perguntam assim, Joyce, você ajuda a fazer planilha, fazer relatório? Eu falo assim, é mais ou menos isso. Porque antes de montar uma planilha, você precisa estar com o seu corpo ok. Porque no computador, ali na planilha, está tudo bonitinho, mas quem que está dando os dados da planilha? Porque quem está fornecendo isso? Como que está a mente da pessoa? Como que está o seu mental ali que você está contribuindo para aquilo?
Porque os números vão mostrar um caminho, né? Onde que eu quero chegar? Eu quero faturar X até o final do ano. Em 2026, eu quero chegar ao meu faturamento em tantos mil. Só que antes disso, de montar ali a planilha, de fazer relatórios, como é que você está ali? Como é que está a sua mentalidade? Então, eu trabalho na mentalidade, na mensagem clara, que é a comunicação que você está passando, e a imagem, que é o corpo seu, o que ele está demonstrando para aquilo. Então, assim, você precisa ter a planilha, que é o norte seu, né, para você ver os seus números, mas, primeiro momento, a sua mentalidade, como que ela está. Como que está a mensagem que você quer passar, como que está a imagem sua, o que o seu corpo está transmitindo ali, né? Porque não adianta eu falar, gente, prosperar e ficar assim. Nossa, dá tudo certo. O que eu estou transmitindo, né? Não, é uma outra postura, né? Então, assim, o que o corpo está transmitindo com aquela mensagem? Então, é olhar esse todo, Esther. E você também sempre usa uma metáfora, né? Quem acompanha ela nas redes sociais já ouviram falar que você usa a metáfora da raiz e da árvore, que o CPF ele é como a raiz e o CNPJ é como a árvore. Você pode explicar para a gente como esse desequilíbrio se manifesta no dia a dia de quem empreende? E como manter essa raiz e essa árvore forte? Eu uso essa metáfora porque ela traz muita da informação ali, né? Porque a gente vê lá uma loja bonita, um negócio, a gente vê aquela imagem. Mas como que está a raiz daquilo? Como que tá as pessoas que estão nutrindo aquela loja? Como é que tá sendo cuidado isso? Porque uma árvore não floresce com uma raiz desnutrida. Uma árvore não dá frutos, não prospera com uma raiz ali fraca ou pedindo socorro, né? Então, se a gente não olha para essa raiz, a gente não consegue chegar no nosso objetivo mesmo. Porque quando a gente abre um negócio, qual que é a primeira ideia? Eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero levar isso, eu quero que dê tudo certo o meu negócio. Mas olhar esse passo antes, sabe? Olhar essa raiz, nutrir ela, porque depois que a gente alinha as metas, é muito mais fácil chegar até lá, porque daí você está preparada para aquilo, né? Então, esse processo, Esther. Quando as pessoas chegam até você, você consegue identificar quando a raiz não está forte. E essa árvore ela não vai nutrir, não vai florescer. Exatamente. E tem fases dessa raiz. Tem fases que a gente precisa tratar crenças limitantes, medos de rejeição, medo de limites, que a pessoa tem alguns limites. Eu preciso chegar num X. A pessoa chega até lá. Se ela ultrapassa, ela arruma algum jeito de gastar aquele dinheiro, porque ela tinha um limite padrão, um teto. Então, ou quebra alguma coisa da casa, ou acontece algum gasto inesperado. Então, tem alguns padrões. A gente fala padrões emocionais, as crenças limitantes, a mentalidade escassa. Então, eu consigo trabalhar em determinados níveis. E deve depender de aonde a pessoa quer chegar, porque quando ela chega na sessão, não dá para ir além do que a pessoa está preparada, né? Então, não tem como querer mais do que ela. Hoje eu li uma frase muito interessante, uma frase que diz assim: a saúde física depende da expectativa das emoções. E eu acho que é isso, né? Porque o CNPJ depende da expectativa do CPF. Sem essa expectativa, você não tem a coragem, a disciplina, a determinação, né, para chegar aonde você quer, no resultado.
encontrar esses padrões, né? Esses padrões Exatamente. que ficam ditando a nossa vida, que a gente não percebe e não consegue ver sozinhos, né? Não sei se vocês, no dia a dia de vocês, conseguem identificar alguma coisa que vocês estão fazendo ali todo dia. Vocês querem prosperar, mas aí percebem, poxa, eu não consigo sair dessa linha porque não sei. Mas aí indo, né, numa Finanças da Alma, encontrando alguém como a Joyce, a gente consegue visualizar isso com mais clareza. Quais são esses padrões? Sim. Tem assim, Esther, alguns que, até as pessoas que estão aqui, nada é por acaso, né? Então, essa busca, vocês já estão dando um passo, porque o que está funcionando não está legal, vamos falar assim, pode melhorar. Então, às vezes, ter um olhar diferente. E pedir ajuda faz parte. Às vezes, eu sou terapeuta, mas às vezes você tem algum outro amigo que é empresário, alguma outra pessoa, Então, assim, sempre ter essa busca, sabe? Essa curiosidade, porque sempre tem uma nova maneira. Então, às vezes, você está numa situação que pensa que não tem uma saída para aquilo, mas há uma saída. Não se sintam sozinhos, sabe, nesse momento. E como que as leis biológicas, Joyce, ajudam o empreendedor a compreender as travas que se repetem nos resultados financeiros? As leis biológicas, eu falo, faz muito sentido. Depois que eu tive acesso a essa ferramenta, eu falo assim, que ela fecha o quebra-cabeça. Porque as leis biológicas, a gente faz toda a ligação com a biologia. Então, a gente se coloca nesse momento olhando a biologia ali. Então, se eu estou com uma ansiedade muito forte, o que chegou nisso, né, nessa ansiedade? Eu fico com a minha adrenalina muito alta ali naquele momento. O que isso aconteceu? A gente vê isso, como que é nos animais? Como que eles reagem? Porque não existe ansiedade de um animal ansioso, né? Existe um animal que ele corre para ele tentar atacar, né, para ele caçar, ou ele protege a sua família ali, o seu ninho, ou ele congela com medo de ser atacado em algum momento ali. Então, quando a gente vê a ansiedade ela faz com que o nosso sangue venha naquela adrenalina. E você, às vezes, perde aquela noção de querer de fazer algum movimento que você se sente travado ali. Então, a gente vê assim, qual que é o perigo de você travar naquele momento ou ter aquela adrenalina muito forte? Então, quando a gente faz essa ligação e vê isso na sua história, faz todo sentido para fazer uma ressignificação daquilo. E daí tira a pessoa daquele momento que ela está ali parada e impotente, desvalorizada, se sentindo ali só daquilo, e traz um novo cenário. Então, a ansiedade é só mas dores no corpo, todas as patologias, todas as doenças emocionais têm essa visualização. Para aqueles que ainda não sabem, não sei se todos vocês sabem o que é lei biológicas. Vocês sabem o que é leis biológicas? Mais ou menos. Você poderia explicar para a gente um pouquinho como é realmente a lei biológica, como ela trabalha, para a gente entender um pouco? Sim, são 5 leis biológicas. A lei eu falo assim, que resume tudo isso, é a segunda lei, onde o Hammer, né, é um alemão, um médico, ele estudou todo o corpo humano, assim, e cada parte do corpo simboliza um momento que a gente viveu, traz uma simbologia daquilo, mas não é uma receita de bolo. Se você tem dores no joelho, todo mundo que tem dor no joelho é a mesma coisa, não é? Ele traz um norte, e aquilo a gente vê na história. Então, toda vez que você sofreu um trauma, que
que você se sentiu sozinho, impotente, naquele momento ali daquela patologia, você recebe a gente entende essa patologia na sua história e ressignifica isso. Então, as leis biológicas, elas são uma linha de raciocínio onde ela estuda o corpo inteiro, e tanto patologias como comportamentos. Então, resumindo, as leis biológicas é isso. Não sei se deu para entender, se alguém ficou com dúvida. Seria uma resposta do físico para o trauma que a gente passou na vida. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Resumindo do resumo. Bem resumido. Tem alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar, só levantar a mão, tá? Que a gente vai até vocês. E Joyce, existe uma relação entre os sintomas físicos e os bloqueios financeiros? Você poderia dar um exemplo para a gente, claro? Existe sim. Teve um caso de um empresário até. Às vezes os homens demoram um pouco mais para pedir ajuda, porque eles insistem mais, sabe, naquele momento ali, naquela situação. E as mulheres, eu acho que elas levantam a mão mais rápido. Mas esse caso desse empresário, ele falava assim, eu tenho um problema na minha empresa, mas a minha empresa depende de mim. No meio da sessão, ele falou isso. Eu falei assim, mas é a empresa que precisa ou é você que precisa da empresa? Daí ele parou um tempo assim, ficou olhando para mim. Daí começou a escorrer uma lágrima assim dele, começou a escorrer. Daí ele falou assim, é eu que preciso dela, né? Então, assim, o que isso trazia ali na história? O que era aquilo na história dele, né? Ele não se via fazendo outra coisa a não ser estar das 7 da manhã ali às 7 da noite da empresa. Então, assim, ele tinha que estar ali, porque sem aquela empresa era de domingo a domingo, vamos falar assim. Ele não descansava. Ele tinha na história dele um bisavô que teve uma mercearia, e nessa mercearia foi herdado, passou para a família inteira, e chegou o momento que no bisavô, eu não lembro certinho, mas o bisavô assim, ele não queria mais, só que e daí ele fez com que aquele negócio fechasse. Só que era uma insistência tão grande na família ali, de uma lealdade, de tentar dar certo aquele negócio, que ele estava insistindo tanto e ele ficava se desgastando naquela empresa, onde era muito sofrido. Porque daí ele ficava aquele horário inteiro, porque quanto mais ele se esforçava, mostrava mais que ele estava leal àquela história, àquela família. Então, quando a gente ressignificou isso e viu que assim não precisava mais aquele tempo, que ele tinha uma família, que ele tinha filhos, tinha uma esposa, e aquilo estava se desgastando, a gente equilibrou isso e começou a trazer horários para ele ir embora, para ele almoçar na casa dele, e daí o faturamento dele melhorou, porque daí ele trouxe uma outra energia para o negócio dele. Eu lembro que ele falou assim, até os meus clientes estão pagando, porque a inadimplência diminuiu. Porque ele começou a ter uma energia para atrair clientes que estão mais alinhados com ele. Porque até então, o que ele atraía? Ele atraía clientes para mostrar que o que ele era leal era aquilo. Então, vinha gente mostrando assim, não, vai falir. Então, eu vou ajudar essa empresa a quebrar. Então, ele vendia para gente que não pagava, só para afirmar que o negócio dele não ia prosperar mesmo, né? Então, a vibração do corpo dele mudou, então ele começou a ter novos clientes, uma nova vibração, e começou a ter um faturamento mais leve, né? Mas eu falo assim,
não é um milagre, é uma jornada, porque se ele não tivesse levantado a mão, ia ser passado isso para outra geração e passado. Então, é ter essa curiosidade de ver que se o seu negócio não está legal, ele pode mudar, pode melhorar de alguma forma. Então, é ter essa autorresponsabilidade. Porque se não, você não resolve sozinho a vida do empreendedor se ele não estiver disposto a sair daquilo. Então, assim, é buscar, sabe, essa autorresponsabilidade de querer melhorar. Porque tem muita gente que está se arrastando e não olha para o problema. Isso é complicado. E você também sempre afirma, né, que um corpo cansado não sustenta uma empresa próspera. O que está por trás dessa afirmação? É exatamente isso, Esther. Que você trouxe para nós. Porque não dá para sustentar, né? Chega uma hora que trava, chega uma hora que não aguenta, né? Adoece mesmo. E algo adoecido, o fruto não vai prosperar, né? Não vai florescer ali, não vai nem gerar, ter frutos, né? Então, é olhar para isso mesmo e olhar para a vida. Eu falo assim que você tem que... a pessoa sem a fé ali não consegue ver o presente que ela tem todo dia, né, da vida, né? Então, olhar isso como um presente mesmo e agarrar isso e fazer o seu melhor ali no seu dia a dia. Mas eu não nasci em tal coisa, isso para mim, mas o que dá para você fazer de melhor do que você tem ali? Então, é olhar para a vida com mais um presente mesmo, com uma fé de você buscar sair daquilo, né, Esther? E tem uma questão também sobre a questão da resistência, né? Que tem muitos empreendedores que são resistentes. Você tem um olhar positivo para essa resistência, né? Você sempre fala que resistência não é preguiça, resistência é proteção. Então, como o empreendedor pode identificar quando ele está em resistência e não apenas procrastinando? Porque se tem uma coisa que a gente às vezes faz, às vezes não, né? Muitas vezes é procrastinar, é deixar para depois. Toda resistência, ela traz ela nos protege, né? Porque lembra que eu falei das leis biológicas, dos animais, de congelar? Então, quando você está congelado, o que significa aquilo? Você está seguro, está confortável ali. Então, assim, eu falo que o desequilíbrio, o equilíbrio vem do desconforto. Porque quando você está ali no conforto, está tudo ok, você está de uma certa forma protegido naquilo. Então, até eu uso uma questão também, sair da manada emocional. Porque quando você está naquela manada de todo mundo está fazendo aquilo, que aquilo dá certo, que aquilo lá é o caminho, é olhar assim, e se der ruim? Todo mundo vai dar ruim também, né? Porque se aquele é o único caminho que tem ali. Então, assim, Esther, a resistência, ela nos protege, porque tem a questão de congelar, mas até que ponto você vai ficar congelado na sua vida? Porque, eu congelei, e agora o que eu faço com aquilo? Qual que é o próximo passo, né? Teve uma outra paciente que eu atendi, ela é esteticista, e acontecia assim com ela. Ela era autônoma, ela é ainda, né? Ela faturava bem um mês, e depois no outro mês caía. Daí faturava, caía, faturava. E dela falou assim, eu não sei o que acontece. Um mês eu estou bem, e no outro mês acontece alguma coisa, e meu faturamento cai. E o que aquilo demonstrava para ela, né? Na história dela, ela tinha ela conseguia chegar no objetivo dela, mas quando ela começava a falar para a família dela que ela estava bem, que ela estava faturando, que ela tinha conseguido atingir aquilo, e ela falava de comprar, às vezes, alguma coisa, assim, ela recebia, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Mas você vai investir nisso agora?
Então, o que ela fazia? Ela arrumava outros gastos para não investir naquilo, porque daí aparecia um vazamento de água, aparecia uma pintura que tinha que fazer na casa, que não era o momento agora, que aparecia um gasto de um filho que tinha que comprar um tênis, que daí tinha furado o tênis do filho. Então, aparecia sempre gastos para ela não investir naquilo que ela estava conseguindo alcançar. E toda vez que ela vibrava para essa escassez, aparecia mais ainda gasto. Então, assim, o que demonstrava aquilo para ela, né? Mesmo que às vezes ela travava ali, que ela não dava aquele outro passo e conseguia ter aquela constância para ela atingir ali o faturamento que a gente tinha feito, um calendário para ela anual ali, ela conseguia se vincular de novo a essa questão do que os outros estão falando, estão pensando, estão julgando ali de uma certa forma, e entrava nesse ciclo de escassez. Então, a partir do momento que a gente começou a parar de sair de olhar para isso, e ela só focou no próprio trabalho dela mesmo ali na profissão, a gente começou a ter essa constância no faturamento dela e não recair mais isso. E como que a gente consegue, Joyce, não olhar para isso? Porque todos os dias a gente recebe pessoas falando, dando pitaco na nossa vida. Como que a gente mantém o foco e não olha para isso? Primeiro é posicionamento. A partir do momento que você se posiciona e você foca naquilo que você quer alcançar, você vai criando uma mentalidade que te leva para aquele lugar. E você começa a viver já naquele lugar. E a partir do momento que a sua mentalidade está focada ali, todas as pessoas que vierem te procurar, ainda se for até sua mãe, vão falar que seja mais próxima, seu pai, seu marido que está ali no seu convívio, você está com a sua mentalidade, seu posicionamento, que eu falo que a mentalidade, a imagem e a mensagem está focado para aquele resultado. Então, se você está com a sua disciplina, com o seu foco, com a sua constância, tudo converge para aquilo. Então, assim, vai chegar uma pessoa para falar para você assim, ô Esther, você é locutora, mas isso dá certo? Mas ganha dinheiro com isso? É uma resposta para você, eu estou posicionada? Estou com a minha mentalidade, eu estou focada, eu sei o que eu estou fazendo? Então, você vai dar uma resposta para aquilo confirmando. Então, assim, eu falo o tempo todo, existem essas pessoas que eu falo que é os testes da vida. É como se fosse aqueles desenhinhos, né? Que eu falo que tem no ombro, tem um anjinho e o diabinho, falando no nosso ouvido aqui. Então, assim, para quem que você vai dar voz? Então, se você está com a sua mente equilibrada para aquilo, você está firme ali. Então, na hora que vinha alguma vozinha aqui, você fala, não, isso não é meu, isso não me pertence, porque eu já estou no meu caminho aqui. Então, eu falo assim que a fé nos ajuda muito, né? Porque é uma conversa direta com o divino lá. Então, assim, sem fé, eu falo que não tem nem atendimento para fazer, porque a pessoa mesmo já nem acredita nela, né? Assim, que ela está ali por algo divino, então tem toda essa eu falo que é uma convergência daquilo. Posicionamento, o tempo, a mentalidade sua. Então, a gente trabalha tudo isso para a pessoa focar ali no seu caminho mesmo, na sua carreira. E, Joyce, então, que tipos de mudanças adiadas, vamos colocar assim, mudanças adiadas, mais indicam que o CPF está pedindo atenção? A gente entra na procrastinação aí, né? Na resistência também. É porque enquanto você não olhar para os sinais que o seu corpo está dando, você adia o sucesso da sua vida, a evolução, a jornada. E eu falo assim, o sucesso não é
todo mundo pensa na questão do dinheiro mesmo, né? Mas, assim, às vezes o sucesso de uma pessoa é ser, sei lá, sacerdote de uma igreja, ou ajudar lá na África. Você vê que não é dinheiro, é a missão de vida. Então, se a pessoa está bem fazendo aquilo, ela vai estar bem de qualquer forma, mesmo não tendo dinheiro, porque é uma missão da vida dela. Então, é olhar para os sinais do corpo assim e ver se você está na sua missão de vida, na sua jornada. Porque a partir do momento que você está ali, muitos falam de propósito, né? Mas se você está alinhado com aquilo, tudo que você for fazer vai te trazer o resultado que você vai se sentir rico com aquilo, próspero, se sentir bem, se sentir assim alegre, feliz, bem com a sua família, transbordando aquilo. Então é olhar o que você está fazendo, está servindo ao quê? A quê? É a sua missão, a sua jornada, isso te traz essa fortalecimento mesmo, assim. Ver o valor daquilo que está fazendo, né? Exatamente. E na sua trajetória, Joyce? Compartilhe um pouquinho para a gente. Qual foi uma grande resistência que se transformou em expansão? Eu fiquei muito tempo só ali na lógica, né, sabe, no racional. Até a minha primeira formação por ser contadora, eu trabalhei 15 anos CLT numa empresa aqui em Santa Cruz de contabilidade. Gostava muito, tem pessoas que trabalham aqui comigo, trabalhei com elas. E foi uma escola, assim, porque lá eu queria crescer. Então, para crescer, eu precisei me transformar em uma outra pessoa nessa jornada. Eu lembro até uma vez que eu fui falar lá em público, eu fiquei vermelha, eu gaguejei, eu travei, assim. E depois eu perguntei para o meu gestor, né? E daí ele foi bem, ele falou, foi péssimo. Nossa, se eu soubesse que era assim, não tinha. Eu falei, nossa, precisa falar desse jeito, né? Mas, a partir daí, eu vi que aquilo não era... O que eu poderia fazer? Daí eu fui atrás de me comunicar melhor, fui procurar melhorar o que eu estava querendo passar, porque eu sabia o que eu estava fazendo, mas não sabia passar a mensagem. E até hoje eu falo assim que é um treino, porque cada vez que você faz, você vai ficando melhor naquilo e aquilo vai trazendo, né, uma melhora para a vida, assim mesmo. E daí eu falo que foi muitos aprendizados assim, daí eu fui atrás de aprender as terapias para comportamento, para me relacionar bem com as pessoas lá na empresa. E daí chegou uma hora que eu tive um problema de saúde, que daí entrou as leis biológicas, e fez todo sentido, porque o problema que eu tinha no joelho era um atrito, era como se eu ficasse forçando uma situação que já não dava mais, e daí, a partir do momento que eu virei essa chave, né, eu comecei nas terapias, daí veio os acompanhamentos, veio Finanças com a Alma, veio uma perda de peso aí, grande, que já não precisava mais ocupar aquela camada, né? E é isso, eu falo que eu estou num caminho, numa jornada ali que vai me levar, eu acho que é algo bem além disso que a gente está conversando hoje, eu acredito. Olha que interessante, né? A resistência que você tinha, o seu chefe trouxe algo negativo, você poderia se fechar para aquilo, ficar ainda pior, mas você decidiu enfrentar, trazer como algo positivo. Não, tá bom, ele me apontou isso, então eu vou procurar melhorar. E através disso você fez uma transição de carreira e hoje está à frente de todos nós, trazendo o seu conhecimento e também contribuindo para ajudar outras pessoas a melhorarem. Olha, gente, eu fiquei brava na hora, assim. Mas eu falo, qual que é o aprendizado disso que poderia ser, né? E foi essa busca mesmo, porque eu sempre fui curiosa, sabe? E sempre fui atrás, como que eu faço para fazer isso que vai me trazer uma melhoria?
Então, eu acho que isso me ajudou, sim. E eu falo que pessoas também foram aparecendo, sabe? Me apoiando, me ajudando nessa trajetória. Eu acho que fez muita diferença, assim, Esther. É porque eu acredito que nós, empreendedores, nós precisamos ter esse olhar, né? Quando uma pessoa critica, a gente ter a autorresponsabilidade, como você falou, de pensar, então tá, eu vou olhar, vou aprender com isso para melhorar o meu trabalho também e o relacionamento com as outras pessoas. Porque como empreendedor, a gente passa por muitas dificuldades todos os dias. E ter essa consciência de que a gente pode melhorar através de algo que a pessoa apontou para nós é muito bom. E você também traz para dentro das finanças o espiritual, né, Joyce? Exatamente. E sempre tem esse olhar de qual que é o aprendizado que isso está me trazendo, né? Essa situação. Porque às vezes a pessoa ali te critica ou te aponta alguma coisa assim, mas eu olhar para aquilo como o que isso pode melhorar na minha vida hoje. E eu falo assim que o empreendedor, às vezes ele é autônomo ou sozinho, ou tem uma equipe ali junto com ele. Como que ele pode melhorar aquela equipe para chegar num resultado melhor? Como que está a saúde mental dessa equipe? Porque o seu financeiro tá ok, mas tá ok mesmo? Essas pessoas estão colaborando para aquilo? Seu faturamento, a sua logística, olhar isso mesmo como a saúde mesmo mental das pessoas, da sua equipe, porque eu falo é olhar o ser humano mesmo como uma peça fundamental ali do seu negócio, né? Porque às vezes você quer comprar um equipamento, quer robotizar alguma coisa, ou eu acho legal, eu gosto da tecnologia, mas assim olhar primeiro o ser humano e ver essa peça como uma peça rara ali, que pode trazer mais benefícios se for olhado diferente. Então ter esse olhar para os empreendedores, né? Para todos nós. E como que a gente pode, Joyce, alinhar o propósito e prosperidade sem cair na culpa ou no medo de ganhar dinheiro? Tratando esses padrões emocionais, né? Porque a cada momento que você vai tratando cada padrão que você tem, não que aquilo some da sua vida e você não tem mais problemas. Quando aquilo voltar de novo, você já sabe como sair daquilo. Então, assim, eu tive medo de algo ali que aconteceu. Aquele medo vai voltar de novo. Mas, assim, aquele medo que voltou, eu já sei já o que eu tenho, eu já passei por aquilo, e agora eu sei que em algum momento isso vai embora e que eu vou estar bem com aquilo. Porque ele não some da nossa vida, sabe? As crenças limitantes, a gente troca as crenças, né? Por crenças que são evolutivas. Se eu tenho crenças que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não prospera, eu começo a me relacionar com o dinheiro para que aquilo mude aquela frequência ali e eu troco as limitações. Mas os padrões emocionais, a gente ressignifica eles, e quando ressignifica isso na nossa história, a gente vê que aquilo vai voltar no outro momento para reafirmar isso na nossa trajetória, mas aí você fala, não, isso é por causa disso aqui que aconteceu e eu sigo. Porque são afirmações. E eu falo que sempre volta de é como se fosse um jogo de videogame, né? Você vai passando de fase ali, chega o poderoso chefão, a gente luta com ele lá, passou. A gente vai para uma outra fase que vai ter um outro chefão ali que a gente vai lutar com ele, porque daí a gente já está mais forte de nível, né? Então, mas vai acontecer isso daí, vai aparecer e a gente vai de novo trabalhar isso e mudar de fase, porque a vida é evolutiva. Então, essa evolução é cada degrau para a gente mudar essa mentalidade, esse posicionamento, níveis, né, de vida. Pensar, o dinheiro faz bem, sim. A gente precisa de dinheiro. E como que o método Finanças com Alma equilibra a parte técnica da gestão financeira com o autoconhecimento? Então, no Finanças com a Alma é um acompanhamento, ele é individual ou em grupo,
Dentro dele, eu trabalho as mentalidades, a imagem e o corpo ali, que é a mensagem que você está passando. Então, dentro desses... Em cada etapa, a gente faz eu faço esse aprofundamento, fazendo essas quebras de padrões emocionais, esse alinhamento com o financeiro mesmo, com relatórios ali, e dando um passo de cada vez, sabe, nessa evolução. Tudo que a gente conversou aqui, a gente aprofunda no Finanças com a Alma, Esther. E primeiro, assim, é ter uma mentalidade mesmo forte para aquilo, a mensagem clara do que é o seu propósito do seu negócio e a imagem que seu corpo está transmitindo ali. Está doendo alguma coisa? Está sofrendo alguma coisa assim de comportamental ou alguma dor ali no seu físico? O que aquilo traz de mensagem? O que você está passando ali dessa mensagem do corpo? Então, quando trabalha esses 3 pontos profundamente, a gente quebra esse padrão ali emocional e vai para as planilhas, vai para os relatórios, para o faturamento, e daí vai fluindo. Vai com leveza e realmente vai ganhando dinheiro. Vai prosperando. Vai mudando. E o que é, na sua visão, prosperidade verdadeira? A prosperidade verdadeira começa no seu servir. O seu servir com verdade ali. A sua prosperidade pode estar... Você ser dona de casa e estar feliz ali. Você ser dona de uma empresa de milhões e estar bem lá também. Você servir na África e não ganhar nada com isso. Então, a prosperidade é você estar alinhada com a sua verdade, com o seu servir. Então, é além do dinheiro, Esther. A partir do momento que você não coloca o dinheiro como você coloca o dinheiro lá na frente como resultado, mas no seu dia a dia é uma jornada, você chega lá no que você quer. Então, assim, é esse processo. Eu acredito nisso, Esther. Que é aquilo de você ganha o dinheiro sem muito esforço, é com leveza, porque você vai percebendo que todas as suas ações no seu dia a dia vai ser para contribuir positivamente com o seu propósito. Porque daí a sua mensagem está alinhada. Porque daí a sua comunicação que você está passando, ela está alinhada com aquilo que você quer chegar. Ah, eu quero me comunicar bem, eu sou locutora, faço... O que você precisa, Esther? Ah, é podcast, né? É fazer ações, é fazer eventos. Quantos por mês, Esther? Quanto, sabe? E fazendo essa organização. E você é a pessoa, né? Então, o que a Esther... A Esther está feliz fazendo 30 eventos no mês? Consegue? Consegue. Tá bem? Tá bem. Por dia, hein? Olha, haja energia. Consegue fazer? Então, fala assim, tudo quando a gente alinha isso, a gente vai chegar lá no resultado no final. Então, daí você começa a valorizar também o que você está fazendo, a cobrar um valor justo pelo seu trabalho, pelo seu tempo, ver que aquilo que você está proporcionando para as pessoas tem um resultado. Então, é um alinhamento de uma convergência mesmo de todas as ações para chegar naquilo que você quer. E qual é o primeiro passo que alguém pode dar hoje para fortalecer o seu CPF e, por consequência, o seu CNPJ? Então, todos nós que estamos aqui, que ouvimos você falando, qual é o primeiro passo que a gente precisa dar? Outra coisa que eu queria até falar antes de ir para essa pergunta, a questão também do empresário sair do operacional, eu acho uma fala que não traz uma verdade ali. Porque, assim, o empresário sair total do operacional, eu falo que não existe. Por quê? Assim, porque o empresário... ele tem que saber todos os processos da empresa, porque como que ele vai ajudar a melhorar algum gargalo que ele tem ali? Então, assim, ele está comandando a empresa, mas de uma forma que ele consegue
achar melhorias naqueles processos, ter, vamos falar assim, relatórios ali com ele que ele consegue fazer as tomadas de decisões, porque a partir do momento que ele sai do operacional total, como que ele vai fazer uma tomada de decisão se ele nem está por dentro do que está acontecendo com a empresa? Ou ele nem sabe o que é os processos da empresa? Então, assim, o empreendedor sair total do operacional, eu falo que o empreendedor, se ele criou a empresa, eu falo assim que é um casamento, é aquilo. Então, assim, ele vai achar meios para que ajude ele a ter ferramentas para que ele não faça trabalhos simples ali, né? E sim melhore aquela operação, mas que ele saiba todos os passos, para até trazer a melhoria mesmo, a tomada de decisão ali. Terceirizar, mas ficar sempre de olho. Isso que eu falo assim, que ele tem que criar para a equipe várias cópias dele mesmo. Porque daí ele consegue trazer essa qualidade que ele tem, né? Porque isso vai trazer segurança para ele, vai trazer uma autonomia, vai trazer um treinamento para a equipe ali, e aquilo vai fluir do jeito que ele quer, né? Que ele espera, né? Interessante pensar assim. E aí, qual seria o primeiro passo, então, para a gente fortalecer o nosso CPF para ter um CNPJ próspero? Trazer a presença para o seu negócio. A partir do momento que você começa a olhar para o seu negócio com mais presença e ver o que poderia melhorar ali, começa a clarear ideias, buscar melhoria. Como, então, fortalecer o CPF para ter um CNPJ próspero? É trazer esse olhar mesmo com presença, né, para o seu negócio, ver que ponto ali que dá para ser melhorado, e começar já a criar uma mentalidade do resultado que você quer chegar. Porque daí você começa a viver os seus dias já vivendo aquele resultado que você está chegando. E quando você chegar nesse resultado, vai ser um outro resultado já que você vai querer. Então, até uma mentalidade forte ali, um posicionamento. Então, nós saindo daqui hoje, a gente pode apontar, escrever aquilo que a gente aprendeu aqui com você, para a gente ter um olhar e uma presença, de fato, naquilo que a gente precisa observar. Isso, comece a... O que tem no meu negócio hoje que eu consigo ter um olhar diferente daquilo, que eu consigo melhorar nele, que ele pode me trazer um resultado que eu espero. Para mim ter esse resultado que eu espero, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso fazer? Ah, Joyce, mas não vou saber o passo, porque senão eu já estava ganhando aquilo, né? Então, assim, você vai me perguntar, você vai falar isso. Mas liste cada passo no sentido de, para fazer isso, eu preciso ter um estoque maior de produto para me vender mais? Eu preciso ter uma empresa maior? Eu preciso armazenar em algum lugar? Então, é começar, sabe, a movimentar a sua mentalidade para criar aquela situação e para trazer o resultado que você espera já e já viver com aquilo. Então, traz isso para o papel e começa com presença a olhar o seu negócio com outro olhar mesmo de presença ali, Esther. Começar a enxergar as possibilidades em vez dos problemas do dia a dia. Exatamente. Então, a falta de dinheiro, risca e pensa, não, para eu ganhar dinheiro, eu preciso fazer tal coisa. E, Joyce, você pode deixar para a gente uma frase ou prática simples para todos nós que estamos aqui hoje levar a gente após essa noite? Traga presença para o seu corpo, comece a se escutar, veja os sinais da vida, crie uma mentalidade ali próspera, comece a fazer os movimentos de vida mesmo para aquilo que você quer, que você espera ali na sua empresa. E traga, eu falo assim que a autorresponsabilidade é o início de tudo. É sair desse cenário e prosperar mesmo. Porque quando a gente começa a ter esse olhar para dentro, né, a autorresponsabilidade, pensar não é culpa de ninguém, não é culpa de tal fulano, é culpa às vezes, não é culpa nem nossa, mas é a questão da gente não ficar olhando para o outro, mas olhar para aquilo que a gente quer para o nosso negócio, a gente começa
ver as possibilidades, ver a autorresponsabilidade e ver também um olhar do autoconhecimento, né? Que é onde você falou, entender, eu tô com a dor tal, é porque eu não tô fazendo tal coisa, ou porque eu tô aceitando tal coisa, que eu não precisaria estar aceitando. Mas para ajudar tudo isso, a gente tem também Finanças com Alma, para que você possa nos acompanhar, né, Joyce? Então, quem está aqui só pode procurar você pelo Instagram? No Instagram tem o link lá, que tem acesso ao meu WhatsApp. E ver a vida com mais possibilidades, né? Que nem você comentou agora. Eu acho que é uma jornada mesmo desse autoconhecimento. Alguém tem alguma pergunta? Hora de vocês interagirem. Joyce, é assim, a procrastinação, para quem funciona só sob pressão, porque eu sou assim. Eu tenho que ter tudo comigo para o negócio andar. Então, eu não delego muito. O que você fala? Porque daí eu deixo para a última hora, mas eu resolvo tudo. E isso cansa, né? É um fardo. Daí eu queria que você falasse sobre isso. São 2 pontos. Não delegar e, às vezes, procrastinar para resolver tudo de uma vez. O procrastinar para você confirma que você precisa estar no controle. Porque daí você deixa no último minuto para mostrar que você não tem tempo e que você resolve tudo. Porque daí isso confirma para você e te dá aquela sensação, ó, consegui, e se eu não tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Então, é confiar na sua equipe, treinar ela. Porque é uma falta de confiança ali que tem. Porque se você confiasse aquilo, daí é questão de treino, né? Porque daí você não consegue confiar da noite para o dia. É treinar mesmo a sua equipe ali para que mais Thaís estejam ali de clone, para que você delegue mais, diminui esse controle que você tem, e daí você tem mais tempo e começa a alinhar a sua rotina com menos a questão de procrastinar, porque daí você vai fazer outras tarefas, você vai ver. Você vai ver que você vai ter tempo para outras tarefas e aquilo vai aliviar para você, sabe? Porque você não vai chegar no limite ali mais, porque tem outras pessoas fazendo. Eu uso assim até delegar serviços que você é a proprietária da sua loja. Então, assim, delegar serviços que são totalmente operacionais e fazer aquilo que vai dar uma tomada de decisão mesmo, que vai fazer a diferença ali. Se você já ensinou os processos para a sua equipe, você já sabe como que faz. Então, como que você faz para melhorar um processo? Tem alguém fazendo. Então, você começa a ter um olhar de presença para o seu negócio, com mais tempo de evoluir ele. Então, eu falo assim, quando a pessoa solta isso, ela tem um ganho bem maior de tempo. Você acha que você não está fazendo nada quando não delega muito, né? Mas é que você ainda está muito no controle, né? Então, assim, a partir desse momento, você vai arrumar outras tarefas de empresária mesmo, de empreendedora. Porque até então você está uma empreendedora operacional. Alguém mais? Oi, Joyce, falando um pouquinho das leis biológicas, em uma sessão assim, você consegue identificar que nem as dores, né, que a gente tem no corpo. Daí na sessão, falando sobre as dores, tudo, ela tem um significado na parte assim da finança, no caso, do que está acontecendo. Isso. Na sessão, se você vem, dependendo da sua queixa, pode estar no seu corpo físico, dor ali física, pode estar no comportamento, que nem esse caso que a Thaís trouxe, que ela tem esse controle, não é uma dor no corpo, mas ela tem um controle ali, uma falta de confiança, por enquanto, da equipe, né, no caso. Então, é comportamental, no caso. Então, dependendo da sua queixa que você trouxer, tem o ligamento no seu negócio. Tem a ligação no seu negócio, tem o vínculo com a sua história. Vamos dar um exemplo, exemplificando. Eu tenho dor no joelho. Lá. A dor no joelho minha me faz, às vezes, eu não tenho uma impotência no meu trabalho. Mas você pode ter a mesma dor no joelho que faz você
não fazer os movimentos de vida que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer na sua profissão. Porque, às vezes, você não é empreendedor, você é profissional ali, CLT, né, no caso. Mas você quer tirar algum projeto no papel, às vezes você não faz porque tem essa trava. Porque tem essa questão dos movimentos de vida, às vezes tem a questão tem algum momento da sua história que vai ter esse vínculo. Limitante. Oi? Uma crença também limitante. Às vezes impede. É que o dinheiro tem muito a ver com o líquido nas leis biológicas. Então, é o líquido no sentido assim, o líquido ali, o que ele traz na sua história? Às vezes você teve algum problema de afogamento, às vezes na hora de dar um banho ali, você sentiu, na hora de você estar amamentando, do leite, você não foi amamentada. Então, tem vários assim, pontos naquilo que te trazem também sobre a questão do dinheiro. Mas a questão o CPF forte gera o CNPJ próspero, né, que é o tema, é tudo que você não olha para o seu corpo, para o seu físico, ali, para o seu CPF, vai interferir totalmente no seu negócio. Porque você não vai estar com presença para aquilo, não vai estar com mental saudável para conseguir prosperar mesmo, olhar para o seu negócio com outros olhos ali. E é muito interessante, né? Isso, obrigada pela participação de vocês. Imagina, o líquido, uma coisa que aconteceu lá, a gente registra no inconsciente, e aí agora na vida adulta a gente sofre, paga o pato. Então, ter essa consciência depois, trazendo e vendo, a gente pensa, né, que tudo, o subconsciente, ele tenta nos proteger sempre. E às vezes nos protege de uma forma, acha que está protegendo, mas na verdade está nos sabotando, né? Às vezes você vai ficar falar assim, fazer terapia, às vezes você fica o resto da vida sem fazer, tá tudo bem. Mas se você quer viver diferente aquilo que se repete, daí você busca, né, essa melhoria. Então, assim, o inconsciente, ele está lá armazenado, fala que está adormecido ali. Daí, no momento que ele vem para a sua vida, ele fala, você vai tratar isso ou eu vou continuar aqui passando geração por geração? Então, a partir do momento que você quer olhar diferente para a sua vida como um todo, vai aparecer isso e você vai ver isso como sinais, não como vilão mais, né? Verdade. E desse lado, alguém quer o microfone? Natália? Você estava comentando da insônia. A insônia é um dos primeiros sinais? E assim, o que poderia melhorar? Eu falo porque assim, eu tenho insônia por qualquer motivo. Tanto é que até por remédio. Se o remédio estiver lá 0,01% de dar insônia, eu vou ter aquele 0,01% de insônia. Então, e eu já tentei de tudo, eu não consegui melhorar. Nem o remédio. Estou falando de clonazepam, zolpidem, eu tomo, eu não tenho efeito. Eu não tenho efeito nenhum, eu não durmo. Então, se a insônia para você vai confirmar aquilo que a sua mente ali está trabalhando, qualquer remédio que você tomar, ele só não vai fazer efeito nenhum. Porque o seu cérebro vai dar comando para o seu corpo que aquilo não faz efeito. Então, assim, você vai ter alguns sintomas ali, né? Mas não o efeito que o remédio vai te dar. E o que a insônia é? É uma mentalidade que você está ali carregando de sobrecarga mesmo, de aquilo que você está fazendo. É o caminho? É isso mesmo que eu vou fazer? O que eu estou fazendo ali? É como se você ficasse rodando em círculos. Então, você não sossega a sua mente. Ela fica, vamos falar assim, quando você vai na academia, você não dá incentivos para o seu músculo ali, daí você fica, às vezes, com uma dor no corpo aqui, que você foi lá movimentar e sai com dor, né, da academia. Daí você fala, nossa, mas eu fiquei com dor, porque você movimentou aqueles músculos ali que até então não tinha estímulo.
Agora, pensa todo dia, você dá um estímulo para o seu cérebro, que você está vivendo aquela situação, que o caminho, se o caminho é aquele, se eu estou fazendo certo, se essa vida que eu estou tendo, você vai só acelerando ele com sobrecarga. Então, ele não relaxa. Então, o momento que é para ele relaxar, ele não consegue. Então, o que vem? Vem insônia. Você não consegue... O que o dormir é? O que o sono é? Relaxar o seu corpo e resetar ele para outro dia, você está bem de novo. Então, provavelmente, você está com uma sobrecarga aí, mental, assim, de um ciclo que eu falo que é vicioso da jornada da sua vida mesmo. O que eu estou fazendo? Sou empresária? Isso que eu estou fazendo está me dando mesmo esse resultado? É o certo? Eu sou mãe? Eu cuido da minha família? Isso aqui está certo? Nossa, eu olho no espelho, é isso que eu quero ver? Então, às vezes, assim, é muita informação que você está dando durante o dia para confirmar aquela bagagem. Então, primeiro é desvaziar isso. Então, assim, eu olho aquela imagem no espelho e reclamo daquilo que eu sou. Qual que é a mensagem que você quer transmitir? Eu estou sendo uma mãe, eu estou sendo uma empresária ali. O que eu estou dando de resposta para a minha mente? E começar a trocar, sabe, essas informações, para ele sentir que, não, eu estou no processo, eu estou indo, esse é o caminho, se o caminho é devagar é esse, se eu não estou no caminho certo, eu vou buscar alguma coisa para melhorar, para me sair disso, e dar esse relaxamento. Daí você vai conseguir algum remédio que você tomar fazer efeito, ou melhor ainda, sem remédio, conseguir dormir em paz. Porque o remédio, ele só faz efeito quando você está com o equilíbrio ali, porque o comando que você dá para sua cabeça, para o seu corpo, ele vai fazer efeito ou não. Ou senão você vai continuar tomando e não sem efeito nenhum. Então começa a perceber, sabe? Que informação que eu estou passando aqui, o que eu posso dar de comando para me conseguir relaxar e conseguir voltar a dormir normal, porque dormir não é um perigo. Dormir faz parte e eu posso relaxar nisso. E a gente recebe muitas informações, né, durante o nosso dia, e aí a gente acumula, como você falou, as informações da nossa mente. Estava vendo um livro que todos os dias, no mínimo, um ser humano recebe 11 milhões de bits de informações. Até mais. Às vezes até mais. Isso é o mínimo, assim, que todo ser humano. Então é muita coisa. E a gente processa o mínimo. Só que aí quando a gente chega nesse limite de não estar conseguindo esgotar, é porque a gente está recebendo muito estímulo, né? E fica em alerta. E começa a reafirmar esse estímulo. Porque a partir do momento que você reafirma, a insônia vem daí. Porque daí ela sobrecarrega, e daí aquela vozinha que você escuta ali, você começa a falar, nossa, eu sou isso aí mesmo. Nossa, eu não dei conta mesmo, nossa, é isso. Começa, nossa, eu não sou uma boa mãe, não. Nossa, hoje aconteceu isso. Começa, sabe, reforçar esse negativo. E daí a sua mente é como se estivesse pedindo socorro ali. E o que faz? É o relaxar. Relaxar reseta. Mas aí esse estímulo é tão forte que deixa você... Nossa, eu não posso fazer tal coisa, porque se eu dormir, alguém corre perigo, sabe? Assim, que é as vozinhas na cabeça aqui. Então é bem doido. Mas eu quero agradecer, então, mais uma vez, a Associação Comercial que cedeu para nós esse espaço, a Ingele Store, a Helena Freitas, Ela Voa, Bom Preço, Anne Cafeteria, a Silvia Soraya Atelier e Cozinha, a Água Benta e a Clínica Beatriz Azevedo. Então, agradeço também a presença de cada um de vocês aqui. Espero que vocês saiam daqui realmente levando essas informações e que essas informações possam ajudar que o CPF de vocês se fortaleça para que vocês possam prosperar no CNPJ. Lembrando que sozinhos a gente mas vai mais difícil. Então, se vocês precisarem, a Joyce tem Finanças com Alma, que pode contribuir muito para que vocês alcancem os resultados que vocês esperam. E Joyce, obrigada também, viu?
Obrigada, Esther. Obrigada a todos vocês aqui pela presença hoje. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E no que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. E é isso, Esther. Muito obrigada. Muito obrigada a você que contribuiu com toda a informação. Uma salva de palmas para ela. Joyce.